Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor, queridos. Um domingo abençoado na presença do Senhor, né? Que nós possamos hoje adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Hoje, aí, domingo de Natal, né? Sei que muita gente já está se preparando, tirou férias, muita gente já está em ritmo de Natal, em ritmo de viagem, né? Mas nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar, dar início ao nosso culto, né? Se você não cumprimentou ainda, cumprimenta. Vamos ficar de pé, porque nós vamos orar e depois nós já vamos louvar, né? Pastor Fábio está aqui mais uma vez para nos abençoar com o seu louvor, né? E que nós possamos louvar junto. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Nós entregamos nosso coração a Ti nesse domingo, Pai. Domingo de Natal, onde nós cremos que o Senhor um dia nasceu. E o Senhor veio para fazer a diferença na nossa vida. O Senhor veio para fazer a diferença nessa terra, Pai. O Senhor nasceu o Rei. E desde quando o Senhor nasceu, nós já sabíamos que o Senhor era um rei, e esse rei que reina para sempre na nossa vida, em todo tempo, Pai, é o Senhor que cuida de nós nas horas da angústia, cuida de nós nas horas que nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, é o Senhor que faz milagres na nossa vida. A Ti toda a honra, toda a glória. E nós queremos agradecer nesse domingo, Pai, por cada vida que aqui chegou, por cada um que está por vir, ainda está a caminho, que o Senhor traga segurança, aqueles que não vão poder estar aqui hoje, que estão nos seus lares, aqueles que já estão em viagem, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, toque em cada um e abençoa, no nome de Jesus, Pai, aqueles que estão nos leitos de hospitais, que o Senhor abençoa, põe as mãos, Pai, em nome de Jesus, que esse Natal venha ser um tempo precioso, onde nós vamos lembrar do Senhor em todo o tempo, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai, que nós não ficamos simplesmente no Natal, simplesmente sabendo que o Senhor nasceu e nós lembramos só esse dia do Senhor, mas nós queremos lembrar do Senhor a cada minuto, a cada segundo, em todo o tempo, 24 horas, Pai, nós queremos estar com o Senhor. Porque o Senhor não dorme, o Senhor fica 24 horas conosco, cuidando de nós. Enquanto nós estamos dormindo, às vezes, Pai, o Senhor está cuidando dos nossos, o Senhor está cuidando da nossa família, o Senhor está cuidando dos nossos negócios, o Senhor está cuidando de tudo, da nossa vida. O Senhor está nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos louvar, engrandecer o Teu nome nesse dia, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé. Pastor Fábio vai nos levar em adoração. Aleluia, bom dia. Deus abençoe a todos vocês. Vamos adorar a presença do nosso Deus com alegria nessa manhã aqui, entronizar umas canções ao coração do nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te
tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, declare. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Queremos. Se você deseja Ele nessa manhã, dá uma salva de palmas ao teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só em ti confiarei, só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Ei, assim reinarás. Aleluia. Oh, 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 oh. Diga, tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiaremos, só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Declare isso. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, peça por Ele. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus sobre nós, vem Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez declare: vem, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Mais uma vez com as duas mãos lá no alto, diga: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Te aplaudimos e te celebramos com força. Diga isso nessa noite. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Um belo dia abençoado, mais um domingo na casa do Senhor. Domingo esse próximo do Natal. E hoje eu queria, nesse momento aqui, convidar vocês para, nesse momento, nós ajoelharmos, fechar nossos olhos, dedicar esse momentinho ao Senhor, no seu íntimo, no seu... apenas em você e Deus nesse momento. É um dia especial porque estamos próximos do nascimento de Jesus Cristo. Ele que está conosco todos os dias, vive dentro de nós e para nós. Então, nesse momento, vamos dedicar esse pequeno momentinho a Ele. Pai amado, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, para adorar, bendizer, para te aclamar, ó Pai, e te dar glórias, ó Pai. Mais um domingo abençoado aqui na casa do Senhor, ó Pai, que o Senhor proclamou para esse dia nós estarmos aqui, ó Pai. Quero nesse momento pedir, Senhor Deus, por todas as famílias que estão sendo reunidas nesse momento, ó Pai. Estão em viagem, estão a caminho de seus familiares, ó Pai. Famílias desta casa também estão indo encontrar outras famílias, ó Pai. Que nesse momento de reencontro, ó Pai, que somente uma coisa reine. Lógico, os abraços, os beijos, os carinhos, até a troca de olhares e presentes, ó Pai.
mas que apenas uma coisa reine nesse momento, ó Pai, que é o nome do Senhor, a presença do Senhor Jesus em cada família, ó Pai. Eu não sei o que cada família tem passado, o que cada família tem vivido, seus familiares, amigos, parentes, ó Pai, mas eu sei que o Senhor estará nesse momento, em cada canto, em cada lar, bendizendo a vida de cada um e cada um, ó Pai. Dos nossos pais, avós, bisavós, primos, filhos, tios, tias, ó Pai, todos aqueles, ó Pai. Jesus estará no coração de cada um, porque sim, esse momento é do Senhor, ó Pai. Esse momento é o momento que o Senhor deu a vida por nós, trouxe o seu Filho ao nosso lado, ó Pai. E queremos bendizer esse momento a Ti, Senhor Deus. Te damos glória, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, por todos os milagres, ó Pai, que aconteceu no ano de 2025, ó Pai, e que ainda vai acontecer até o fim dele, ó Pai. Aleluia. Temos muitas coisas a acontecer, ó Pai, muitas famílias ainda sendo mudadas, ó Pai, muitas famílias ainda sendo, Senhor Deus, convertidas, ó Pai, pela palavra do Senhor, ó Pai, muitas famílias ainda conhecendo o Senhor, muitas famílias dessa casa indo para outras famílias, levando a palavra do Senhor, ó Pai, mostrando que o Senhor é aquele que está do nosso lado, é aquele que tem exercitado essa paixão, esse fogo ardente pelo Senhor, ó Pai, e que independente das dificuldades, ó Pai, o Senhor sempre estará do nosso lado, ó Pai, nos ajudando a enfrentar todos os tipos de problemas, ó Pai, independente aquele, do mais alto dos problemas até o mais baixo, ó Pai. O Senhor é aquele que estará do nosso lado, o Senhor é aquele que estará nesse Natal, ó Pai, unificando as famílias novamente, ó Pai. O Natal não é só troca de presente, não é só Papai Noel, é um símbolo de esperança, de amor, de humildade e fraternidade, ó Pai. É um momento que nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor está sempre no meio de nós, ó Pai. E na sua palavra, Senhor Deus, Isaías, ó Pai, que eu tenho um pouco pegado nesse Natal para olhar, ó Pai, mais uma vez, Isaías abriu para mim, ó Pai, vem aquele Isaías 9:6, Senhor Deus. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será nosso rei, ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso domingo para o Senhor, ó Pai. Bendizemos as nossas famílias, ó Pai. Aqueles que estão acamados, enfermos, ó Pai, desça o milagre, ó Pai. Desça, Senhor Deus, que nesse Natal possa ser mudado, transformado, ó Pai. As doenças que vão embora, Senhor Deus. As dificuldades que vão embora, Senhor Deus. E que só apenas resta, ó Pai, o Espírito Santo do Senhor, Jesus Cristo ao nosso lado, glorificando e abençoando, ó Pai. Que nesse domingo, ó Pai, o Espírito Santo de Deus esteja em nossos corações. Que as palavras que serão ditas aqui pelos pastores, ó Pai, sejam palavras de transformação, que nos molde, que nos transforme, que nos ilumine, ó Pai, para que nós possamos, além das portas desta casa do Senhor, levar a sua palavra para todos os cantos desse mundo, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, todos os obreiros dessa casa. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que nesse ano dedicaram o seu tempo por essa casa, ó Pai. Abençoe também, Senhor Deus, todos os dizimistas, ó Pai, ofertantes. Abençoe também, ó Pai, todos aqueles que estão lá fora, levando a palavra do Senhor. Todos os missionários e missionárias que têm todos os dias, ó Pai, dedicado um tempo da sua vida, Senhor Deus, ou toda a sua vida, ó Pai, para mostrar a palavra de Deus àqueles que não conseguem enxergar, não conseguem ouvir, ou que não podem, Senhor Deus, por algum motivo, ó Pai, político, religioso, alguma coisa, Senhor Deus, mas eles estão lá, Pai, lutando, levando a palavra do Senhor. Que a coragem deles também, ó Pai, desses missionários e missionárias no campo, em locais muito difíceis, essa coragem, ó Pai, possa também estar em nossos corações. Porque nós também somos missionários e missionárias dentro de casa, nos nossos familiares, no nosso trabalho, dentro do Uber, ó Pai. Senhor Deus, abençoe também o nosso coração missionário, para que nós também possamos, ó Pai, refletir a palavra de Deus por aqueles que estão apenas nos vendo, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que em 2026, nesse Natal, que o Senhor nos molde, ó Pai, para que a nossa presença seja a presença do Senhor naquele lugar, ó Pai. Independente do lugar que nós estivermos, ó Pai.
Mais uma vez, Senhor Deus, eu oro e agradeço por esse domingo abençoado, esse domingo maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, ó Pai. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Diga quem é. Quem é como tu, Jesus? Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde, humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Diga o que ele é: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Quantos podem declarar: como espero? Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Levante as mãos e a voz diga: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Diga: como espero,
como espero o dia em que verei a face do meu amado. Oh, oh, oh. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Erga as tuas mãos, diga maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, teu amor, Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje é dia de festa, né? E nós vamos lembrar que a luz veio ao mundo, que é Jesus. Amém? Eu trago uma palavra aqui em Lucas 2. Em Lucas 2, versículo 8 em diante. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em uma faixa e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Esse texto é maravilhoso. Nós entendemos que a luz veio ao mundo e Natal é um momento não só de presente, mas de conscientização. Que Jesus veio ao mundo, né? E nasceu e trouxe luz. O interessante é que o anjo fala assim: não temas, não temas. E o que Jesus fez? Jesus veio tirar o medo de nós, porque nós temos uma esperança no Salvador. Ele que trouxe a luz e veio dissipar todas as trevas. E a luz de Cristo nos dá vida. Então, nada seria possível. Como eu disse, Ele nos trouxe vida. Vida em abundância, vida que transforma e nos chama a caminhar com Ele todos os dias. O nosso Salvador nasceu. E hoje Ele está nos chamando. Temos que entender que vamos caminhar com Ele todos os dias. Ele é a nossa esperança. Ele trouxe a fé para nós. Ele trouxe o amor para nós. Esse Natal nos conclama a nos conscientizar. Ao longo deste ano, Ele caminhou conosco. Ele nos trouxe perseverança. Ele nos ajudou com a Tua palavra, permanecendo conosco todos os dias.
Ele trouxe o amor, a fé e a esperança para todos que nele crê. Seja firme, seja corajoso, que Jesus está aqui, com a sua luz, trazendo esperança para nós. Ele é fiel, ele morreu na cruz também. A sua caminhada veio trazendo os milagres, né, da sua história, e hoje nós estamos aqui para comemorar, porque ele nos trouxe esperança. Aqui ele fala, não tenha medo, né? E um exército de anjos veio para glorificar a pessoa de Jesus Cristo. E saiba que a nossa esperança é Jesus. Guarde sempre no seu coração que nós temos Jesus Cristo, que veio para nos ajudar e complementar a nossa vida cada dia. Ele é a nossa esperança. Ele trouxe a fé. Ele trouxe o amor para nós. Que vocês conscientizem disso. Nesse momento que nós vamos reunir com família, porque família é um projeto de Deus. E ali nós vamos levar os presentes como levaram para Jesus, né? Os magos, quando souberam que Jesus tinha nascido, eles levaram os presentes. Hoje nós representamos, isso nos traz a memória, quando estamos ali em casa, doando um presente para aquela pessoa que você ama, mas é um presente representativo, porque o maior presente nosso mesmo é o nascimento de Jesus. Então, receba isso, seja grato, porque nasceu o nosso Salvador. E a luz de Cristo veio conosco. Eu sempre falo que o Natal é um tempo assim de conscientização mesmo, que nós reunimos com família e pedimos, né, e nos alegramos com a bondade de Deus, porque nós temos o Espírito de Deus no nosso coração, e quando estamos ali reunidos, né, de confraternização, trocando os presentes, o nosso coração também é grato. Grato porque Jesus nasceu. E Ele foi a nossa esperança. Ele tem trago para nós a libertação, a cura, a salvação. Tem feito milagres na nossa vida. E é Ele que pode fazer todas as coisas. O nosso Salvador. Lembre, Ele é o nosso Salvador. Ele está de braços abertos para tudo que você pode precisar. Seja confiante, tenha fé, porque a luz chegou, a luz de Cristo está conosco todos os dias. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastora Carmelo. Estava conversando com ela, né? Ontem conversava com a minha esposa, né? Nós somos gratos pela vida da senhora, né? Pelo bom trabalho que tem feito com as mulheres, né? Então, ontem a Sara chegou e falou, nossa, foi muito bom a reunião ontem, e todos que vai é muito bom, né? E cada vez vai pessoas diferentes que têm vindo, então que Deus continua te usando e abençoando. Nunca desista dessas mulheres. Temos visto muitas coisas no meio das mulheres, muito sofrimento, né? A gente vê jornais e cada dia a gente vê mulheres sendo mortas por maridos, muitas coisas, né? E as mulheres têm sofrido emocionalmente, né? O trabalho com as mulheres é importante, o ministério de mulheres é importante. Então, que Deus continue te usando, dando sabedoria a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, nossos ofertas, depois nós vamos continuar louvando. Hoje é um culto especial de Natal, né? Temos aí, hoje os pastores vão estar dando, cada um trazendo uma mensagem aí de 10 minutos para cada um, né? Logo depois do dízimo oferta, o pastor Lázaro também vai trazer uma mensagem, depois eu finalizo, né? As crianças que vão cantar, não... Oi? Não é aqui? No final. E no final as crianças também vai estar fazendo uma apresentação. Amém? Lá em Provérbios 10,
22, fala assim: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sentimento algum, ou sofrimento, né? Eu até escrevi aqui nesse versículo meu, gratidão. Nós somos gratos ao Senhor, né? Quando fala que a bênção do Senhor ela produz riquezas, né? Aí é a riqueza espiritual, né? Primeiramente a riqueza espiritual na nossa vida, a bênção do Senhor, né? Nós precisamos da bênção do Senhor, e para ter a bênção do Senhor nós precisamos do quê? De buscar, de servir, de adorar, né? E nesse Natal, lendo essa mensagem de você poder saber que essa bênção do Senhor vem sobre nós em todo o tempo. Quando nós entregamos nosso dízimo, nossa oferta, é gratidão. Entrega uma oferta de gratidão hoje ao Senhor. Entrega uma oferta, daquela oferta que você fala assim: olha, sou grato por esse ano, sou grato porque o Senhor em todo o tempo me abençoou. O Senhor abençoa você desde a hora que você, né, acorda, você enxerga a luz do dia e você se move, você fala: estou me movendo, né? Tem que ser gratos. O Senhor já, né? Ele é o meu respirar. Nós estamos respirando. Hoje, né? Lógico que todo mundo nem, né? A gente chega, às vezes, nem todo dia você acorda muito bem, né? Você acorda às vezes uma coisinha, outra, mas pelo menos está sentindo, né? Se você está sentindo uma dorzinha, é que você está vivo. Se eu digo que você não sentir mais nada, você já está promovido para o céu. Então, eu creio assim que todo dia é um motivo de gratidão, né? O que a gente vê aí passando, né? O pastor Lázaro estava ouvindo ele comentando tal de Covid um dia e tal, e eu fiquei pensando, falei: nossa, desde quando eu conheci o pastor Lázaro já passou por muitas lutas, né, pastor? Já passou luta não só de saúde, financeira, em tudo, né? A gente estava conversando de bater, quem bateu o carro, quem não bateu o carro, tantas lutas, mas Deus cuidou o tempo todo. Naqueles momentos que você fala assim: não, só pode ser Deus, porque a gente sabe que aí na rua você bater um carro para arrumar uma confusão não precisa muito, né? Mas Deus sempre bom com cada um, sempre dando os livramentos e cuidando de cada um. Então a bênção do Senhor, ela enriquece, não produz mal algum, nenhum sofrimento. Então que nós possamos hoje entregar nosso dízimo, nossa oferta, em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Pega sua oferta, né? Você que está nos ouvindo, vai entregar sua oferta aí, fazer seu Pix, né? Você que está aqui, né? O Tiago está passando aqui com a salva, vai estar passando. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor e te agradecemos, Deus, pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Somos gratos, Pai, porque possamos estar aqui hoje louvando e engrandecendo o Senhor. Podemos cantar, já ouvimos uma palavra, Senhor, já ouvimos louvores. Pai, obrigado por tudo, Pai, por cada detalhe da nossa vida que o Senhor tem nos concedido, por cada bênção que o Senhor tem nos concedido. E nós cremos assim na palavra, que é a bênção do Senhor sobre nós em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga quanto Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, toda alegria seja a ti.
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Ele é, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Você pode abrir novamente, para quem não fechou, é onde estava mesmo, em Lucas 2. Para quem não fechou a Bíblia ainda. E como eu sei que aqui tem bastante crente, a maioria não fechou. Outro dia eu vi um pregador falando, acho que foi o Hernandes falando, que tem que manter a Bíblia aberta, irmão. O pastor lá, o pessoal lê o texto, o irmão já vai e fecha. Mantenha, porque vai continuar. Lá mesmo em Lucas 2, o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aleluia. Amados, eu disse aqui outro dia, eu sei que talvez não vão se lembrar, pode ser que haja alguém que se lembre, quando eu preguei sobre João Batista, eu disse que eu tenho uma admiração muito grande por João Batista, porque João Batista para mim era a pessoa que estava no lugar certo, na hora certa. E agora eu já li também inúmeras vezes esse cântico de Simeão, esse texto de Simeão. Esse texto é único, você não vai encontrar paralelo nos outros evangelhos, tá? Só tem em Lucas, diferente de muitos textos do Novo Testamento, que você vai encontrando aí, tá? Lucas não foi um discípulo direto de Jesus, né? Lucas era um cristão, sim, foi contratado para escrever os evangelhos de Lucas e também Atos, por um homem chamado Teófilo.
como está escrito lá, relatado em Atos. Então você não vai encontrar paralelo, só tem em Lucas. E Lucas relata esse texto a partir da tradição oral, evidentemente, a partir de relatos, né, de pessoas que viveram com Cristo, dos próprios discípulos, que havia esse homem. E eu penso também que Simeão era um homem que estava no lugar certo, na hora certa. Porque ele era um homem já de idade, avançado em dias, como diz o texto, né? E ele faz uma declaração maravilhosa, uma declaração belíssima, né? Ele vai dizer, Simeão vai dizer assim: agora, Senhor, podes despedir em paz. Ou seja, agora eu já posso morrer, agora eu já posso partir, segundo a tua palavra, porque o Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava vivendo, esperando para ver se cumprir a salvação. Todas as profecias a respeito de Jesus, as quais ele leu, as quais ele ouviu no templo e as quais ele esperava por aquele momento, e Simeão viveu para ver aquele momento através do nascimento de Jesus. Nesses dias aqui, todo ano que antecede o Natal, né? O que a gente vê normalmente como cristãos, a gente vê festa, a gente vê tudo decorado com lampadinhas, a gente vê enfeites, a gente vê árvores de Natal. Eu fui com a minha esposa esses dias na Maravilha do Lar e em vez de potinho, aquelas coisas, só tinha enfeite de Natal. A loja quase que toda era para enfeite de Natal. O comércio se adequa, o comércio se prepara, né? Muita venda de panetone, bebidas, coisas, né? E aí a gente, como cristão, fica pensando só numa coisa, né? O grau de relação que cada um tem com Cristo. Para muitas e muitas milhões de pessoas desse mundo, o Natal é só isso. É as árvores, e é bonito isso, eu gosto até. Reclamo que pararam de enfeitar as cidades, pararam de enfeitar as árvores. São Paulo esse ano parece que voltou a decorar, eu tenho visto muitos lugares decorados. Campinas ainda está meio tímido. Eu gosto desse ambiente bonito, porque significa festa. Jesus nasceu, as pessoas lembram que Jesus nasceu. Mas eu também penso e me pergunto, né, qual é o grau de relação. Infelizmente, muita gente, até gente, países do Oriente, pessoas que têm outros credos, outras religiões, também comemoram o Natal. Mas, no entanto, o significado do Natal não é nada disso. Não é árvore de Natal, não é cidade enfeitada, não é panetone, não é comida, não é bebida. Essencialmente nada disso. Para quem tem o entendimento, isso é muito bom. Acredito que só acrescenta, eu fico contente com isso. Mas não é isso, a essência não é isso. E eu me lembro essa semana de um momento que eu comecei a pensar, meditar em João 10:10, João 10:9, começa João 10:9, quando Jesus fala: eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele que não entra por mim é ladrão e salteador, ele entra por outra parte. E eu quero brevemente associar essa ideia do Natal, esse espírito do Natal, com o relacionamento que nós temos com Cristo. Lá em Mateus 16:18, quando Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde para ele assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o Espírito de Deus. O que Jesus está dizendo para Pedro ali? Você tem a senha, você acertou. E lá João 10:9 faz uma conexão com esse texto de Simeão, e ele faz uma conexão também com o texto de João 10:9. Quando ele diz, eu sou a porta, quando nós pensamos em porta hoje, o nosso conceito moderno de porta, de residência, é a porta que passa do quarto para a cozinha, da sala para o quarto e por aí vai. Pensamos em portas modernas, algumas de ambientes mais seguros, que você tem que digitar lá os botãozinhos. Hoje tem muitos prédios que você tem que digitar uma senha, algumas tem que colocar o polegar e outras com níveis de segurança maior, que você tem que colocar a íris do olho. E quando Jesus está dizendo o seguinte: se você chegar no aprisco do curral das ovelhas, primeiro, irmãos, olha que coisa interessante. Quando Jesus fala, eu sou a porta, o curral das ovelhas não tinha porta. Era uma estrutura cercada por pedras, era aberta, onde se recolhia as ovelhas à noite, guardava, e o próprio pastor ficava ali de guarda. Você sabia disso, pastor?
não tinha uma porta, nem uma porteira. Ainda pensei, pode ser que haja uma porteira como se guarda o gado. Não tinha. O próprio pastor é que ficava ali. E ele diz, olha, então quando você chegar ali, se você não chegar para mim, para entrar ali, se você tentar entrar por outro lugar, você não é reconhecido, você é um ladrão e salteador. E olha que interessante, o que Jesus está dizendo com isso? Primeiro, você tem que ter a senha para entrar. Qual que é a senha? Pedro disse a senha, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Quando eu chego na porta do curral das ovelhas, eu tenho que ser ovelha, porque para declarar a senha, tem que ser ovelha. Ninguém pode chegar para Cristo e falar, eu te reconheço como filho de Deus, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, eu sei que o Senhor veio ao mundo para perdoar os pecados da humanidade, eu sei que o Senhor veio ao mundo para verter o seu sangue precioso no Calvário, eu sei que o Senhor veio para ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Ninguém pode, sem ter o Espírito de Deus, chegar e declarar isso para Jesus. Então, por isso que eu digo, o sentido do Natal ele está todo desvirtuado. É bom que comemore, mas é bom que entenda também o significado do Natal. Então, primeiro, tem que ter a senha. Tem que ser ovelha, porque se não for ovelha, não vai dizer a senha. Segundo, tem que conhecer que o pastor está ali e ele tem autoridade, ele passa a ter autoridade sobre a sua vida. Para entrar no curral das ovelhas, tem que ser ovelha. Tem que reconhecer a autoridade de Jesus. E a declaração do Simeão está dizendo isso. Agora eu posso ir em paz, porque eu conheci a salvação de Israel. Eu esperei, quantas gerações esperaram? Jesus vai dizer, eu também tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. De quais ovelhas que Jesus está falando? Talvez de nós, gentios, talvez daqueles que a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11:1 fala, aqueles que morreram e esperaram, mas não viram a salvação de Israel, como Simeão viu aqui nesse texto de Lucas 2. Então eu chamo brevemente a atenção dos irmãos, para nós possamos pensar como cristãos no Espírito do Natal. Nós temos o melhor dos melhores nesse tempo. Eu posso olhar para as luzes enfeitando a cidade e eu fico maravilhado com isso. Eu posso olhar para os ambientes enfeitados, as casas, as lojas enfeitadas, eu fico maravilhado com isso, porque eu sei que tudo isso está falando do meu Jesus. Eu posso ter comidas diferentes na mesa, porque eu sei que eu estou celebrando o meu Jesus. Mas, sobretudo, eu tenho a senha. E ele diz, entrará e sairá e encontrará pastagens nesse texto. Eu vou entrar, eu vou sair. Eu estou no reino, o aprisco dele é o reino de Deus. Jesus veio para implantar o reino de Deus na terra. Mas eu estou ao mesmo tempo no reino de Deus e eu estou do outro lado, porque ele diz, estão no mundo, mas não são do mundo. Agora está solto o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Jesus não nos enganou, nós vivemos entre dois mundos. O reino de Deus e nós vivemos também entre o reino dos homens que é gerido por Satanás. Ele não nos enganou sobre isso. Mas cada vez que eu volto, eu falo a senha. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu sei que o Senhor morreu por mim e por toda a humanidade. Eu sei que todo aquele que crer no Senhor e declarar tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, vai estar entrando e saindo, vai ter acesso livre. Não precisa entrar, não precisa pular a cerca de pedra. Quem entra pela cerca de pedra é ladrão e salteador, não passa pela porta porque não reconhece a autoridade de Jesus. Não tem espírito de ovelha. Espírito de ovelha é espírito de servo. Deixo aqui essa mensagem, essa conexão do texto de Simeão, que fala do nascimento de Jesus, quando ele declara, eu gosto desse texto. Eu fico pensando, aquele homem foi um homem tão abençoado, tão feliz. Aquele homem viveu o melhor do seu tempo, o melhor de todos. Como João Batista também viveu o melhor de todos. Quantas pessoas dariam tudo para viver, para estar ali naquele momento, pegar Jesus. Os magos vieram do Oriente, não eram judeus, está no mesmo capítulo 2, trazendo presentes, ouro, incenso e mirra. E nós? Vamos celebrar, vamos olhar para a cidade enfeitada, que é lindo, é maravilhoso, vamos ter alimento na nossa mesa, em nome de Jesus, o melhor que a terra pode produzir. Mas não vamos esquecer, irmãos, para você que está aqui, para quem ainda possa assistir pela internet,
que o verdadeiro sentido de tudo isso é a salvação de Israel. É aquele bebê que Simeão pegou no colo e viveu aqui nessa terra por 33 anos. E veio para cumprir o propósito do Pai. E cumpriu, pastor Rogério, até o último momento. Até as dores do Gólgota. Onde ele disse, já não suportava mais: Pai, se for possível, afasta de mim, porque ele estava agonizando ali. Mas ele ficou até o minuto. Pilatos ainda, através, Satanás usou Pilatos para dizer: olha, eu posso te libertar se você quiser. Você não sabe que eu tenho poder? E ele vira para Pilatos e fala: você não teria poder nenhum se do alto não fosse te dado, se meu pai não te desse poder. Até o último minuto Satanás tentou corromper ele. Até o último segundo. E ele permaneceu firme. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Elohim, Deus acima de todos. Jiré, Deus provedor. Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Diga Elohim. Elohim, Deus acima de todos. Jiré, Deus provedor. Rafa, ele é Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Mais uma vez declare que há poder no nome dele. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em seu nome as muralhas cairão. Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme ao teu falar. Teu nome é maior que todo nome. Teu nome é grande, é poderoso, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome.
a terra treme ao teu falar. Teu nome é maior que todo nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor Lázaro. Eu particularmente tenho uma admiração pela vida do senhor, né? Suas pregações têm me inspirado muito, têm me ensinado, né? O pastor Lázaro e pastor Edmur andam meio que junto, né? Gosta de história, né? Eu gosto de história, mas às vezes eu gosto só de ouvir, não gosto de sair contando, não. Mas eles, né, são pessoas que eu vejo, são teólogos que mais do ensino, né? Da palavra, tem essa sabedoria de ensinar, essa maneira de ensinar, né? Mais do ensino, né? E sou grato mesmo pela sua vida, pastor, também, que Deus continua te usando, abençoando. O pastor Lázaro tem feito um trabalho aí de missões também, né? Sempre foi, né, de missões, desde quando eu conheci. Eu lembro quando eu conheci ele vendendo café missionário, né, pastor? Então, isso foi benção, e é uma das coisas que eu vi ali, falei, nossa, que trabalho, né? Às vezes é uma estratégia que deu certo. Olha aí, construir benção, né? Que Deus sempre possa continuar abençoando. Amém? Abre comigo lá em Mateus 2. Que fala da visita aos sábios do Oriente. Outra versão vai estar escrita a visita dos magos do Oriente. Após o nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, ela que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e diziam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes, escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és o menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou e os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Mandou-os em Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, que quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e adore. Após ter ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo.
Ao entrar na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrados-se, adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nos ensina nesses minutos, Pai, aquilo que o Senhor quer ensinar para nós, em nome de Jesus. Interessante que eu sempre vejo esse texto e sempre de Natal, né? Eu sempre gosto de ler esse texto e fico pensando, né? Esses magos do Oriente, que vieram do Oriente, esses sábios, ouviram falar que Jesus ia nascer, que ia nascer um rei, o Salvador. Né? E eles vieram de longe e seguiram uma estrela. Aonde Jesus estava, tinha uma estrela brilhando, muito forte. Olha interessante aí. Como eles iam saber que era o Cristo, que era Jesus? Porque a estrela estava brilhando. Ou seja, a estrela já está brilhando em nós. Aquele que é de Cristo, brilha uma estrela. Brilha, né? Não tem o brilho de Cristo. A diferença somos nós que fazemos, aonde nós fomos, aonde nós estamos. É crente, tem Jesus. Nós vemos a diferença. Eu sempre converso com a minha esposa. Esses dias aconteceu algo, uma das conhecidas nossas, né, discussão em casal, que aconteceu algo terrível, né? E aí eu fiquei conversando com ela, falei, olha, quando tem Cristo no meio, as coisas são diferentes. Quando não tem Cristo, quando não tem Jesus, o diabo entra e faz a festa. A casa que não busca o Senhor, a casa que não ora, a casa que não só vive em festa, mas festas e bebedices que não busca o Senhor, o diabo está aproveitando toda a situação. Agora, onde tem Jesus, brilha uma estrela. As pessoas passam e falam, aqui mora um crente. Nessa casa mora um cristão. Aqui mora um pastor. Aqui mora... É assim, aquele moço é um moço de Deus. Aquele moço canta lá na igreja. Aquele moço, ele é diferente. Porque tem uma diferença. E eles ouviram falar, os magos ouviram falar e vieram. Só que Herodes, quando eles falaram que tinha nascido, Herodes também ficou sabendo. E a notícia correu ali. Né? E Herodes queria o quê? Ele falou, não pode vir outro rei se não for eu. Não, aonde tiver criança, vamos matar. Ele resolveu matar todas as crianças. E aí fala que os magos vieram e foi interrogado por eles, né? Porque eles falaram que tinha. Não, agora você segue, vai seguir, segue essa estrela. Segue, eles foram seguindo a estrela. Aonde brilhava. Eles chegaram. E quando eles chegam lá, eles admiraram. E eles adoraram. Porque eles falaram que eles vieram para adorar. Quando nós chegamos na presença do Senhor, é para adorar. Quando nós viemos para a casa do Senhor, é para adorar. Né? O pastor Lázaro falou algo interessante sobre o pastor que ficava ali cuidando. E aí eu fiquei já viajando ali, pastor. Falando, se ele ficava a noite inteira, ele não dormia. Se ele desse uma cochilada, as ovelhas sumiam. Só que ele tinha uma autoridade sobre aquelas ovelhas. Todos obedeciam. Hoje já não se vê mais isso. Né? Quantas vezes eu ouvi falar de pastor, que o pastor falava assim, as ovelhas do meu rebanho. E todo mundo, o pastor fulano, e tinha um respeito pelo pastor. Hoje, né? Hoje o pastor chama a atenção da ovelha, o pastor quase é lixado. Né? Hoje não tem, né? Você tem que orar muito, ter uma autoridade e ter muita sabedoria para falar, porque às vezes a ovelha é melindrosa. A ovelha não pode receber um não, a ovelha não pode, às vezes, falar qualquer coisinha que a ovelha fica meio assim. É ou não é, Paulo? Quando você que anda muito aí com os missionários, né? Sabe disso, Paulo, a gente se conhece há muitos anos aí, de muito tempo de crente, né? E a gente já conversou sobre isso, os tempos
Os tempos são diferentes. Os dias são difíceis. As pessoas passam por cima. Ali o pastor tinha uma autoridade com as suas ovelhas. Fala que todos obedeciam. Aquela que fugia, o pastor deixava as outras e ia atrás daquela. Às vezes a gente precisa ir atrás de alguém que está lá fora. Aquela que não está vindo mais, a gente precisa ligar. A gente precisa ir lá junto. Fui numa reunião de homens, numa igreja, na segunda-feira, fizeram lá uma confraternização, me convidaram, fui lá. E o pastor de lá chamou a atenção de uma outra pessoa. Ela falou, faz tempo que eu não te vejo, hein, cara? O que está acontecendo com você? E ele, não, pastor, por que isso e tal, não sei o quê. Né? Dando toda uma satisfação. Eu falei, nossa, a gente já não se vê mais isso. Ninguém falando, por que você não está vindo na igreja mais? Hoje você não pode. De repente a pessoa fala, agora que eu não vou. O pastor me chamou a atenção. Ovelha que é ovelha, né? A gente até brincava, né? Põe a mão, vamos ver se é ovelha ou se é bode, né? Quando você põe a mão na cabeça, a pessoa dá sempre fala, esse não é ovelha não. A gente brincava assim antes. Mas a ovelha que é ovelha, ela obedece. Ela não. Realmente, o pastor me chamou a atenção. Não estou andando certo. Eu preciso voltar para a igreja. Muitas vezes vai deixando. Hoje é uma coisa, hoje é outra, e a gente vai deixando de servir o Senhor, vai deixando de estar ali servindo na igreja, obedecendo. Ouve a voz do seu pastor, aquilo que ele fala, mesmo que às vezes a gente não concorde com algumas coisas, mas ouve, porque o pastor foi chamado por Deus para cuidar de você, para cuidar das ovelhas. Aqui fala que quando eles encontraram, eles adoraram. E eles levaram o quê? Presente, pegaram dos seus tesouros. Quando encontram o menino, eles ficaram maravilhados. Eles ficavam, né, olhando. É o rei dos reis, é o Senhor, né? Ele é o rei dos judeus. E fala que eles entregaram uma oferta, presentes, ouro, incenso e mirra. Hoje essa questão, né, de entregar presente, essa lembrança que a gente fala é Natal, comprar uma lembrancinha, né? O comércio adora isso, né? Fica cada vez mais rico que a gente comprando. Mas é porque nós compramos uma lembrança quando nós lembramos de alguém com gratidão. Olha, essa pessoa me honrou o ano inteiro. Eu vou dar uma lembrança para ela. Essa pessoa foi a pessoa que esteve do meu lado. E a gente sempre lembra, né? Hoje, né? Vamos comprar para as crianças, abençoando a vida das crianças, né? A criança adora brinquedo. Isso é importante, porque é lembrando do nascimento de Jesus. Né? Se for olhar, a gente não sabe direito se o Natal, que o nascimento foi no dia 25, qual foi a data correta. Nós comemoramos dia 25, o nascimento de Cristo. E nós entregamos um presente, nós, né, colocamos árvore, fizemos os enfeites, tudo, né, porque nós queremos ver essas luzinhas, significando, né, o brilho de Jesus sobre a vida das pessoas. Seja uma estrela, não é uma estrela, né, aquela estrela arrogante, né, que as pessoas, o artista é o estrelão, está lá se mostrando, não, mas seja uma estrela que vai brilhar na vida de alguém. Talvez você comprar uma lembrança assim, nossa, eu sei que está tão difícil esse ano, né? Foi um ano difícil financeiramente para muita gente. E a gente vê as coisas, está tudo muito caro. Você não precisa dar um presente caro para ninguém. Uma lembrancinha que você lembrar de alguém e falar assim, olha fulano, Jesus te ama. E eu estou lembrando de você porque hoje, nascimento de Cristo, nesse Natal, eu quero celebrar. Quero ser bênção na sua vida. O melhor presente é uma oração. Você entrega uma lembrança e faz uma oração pela pessoa. Nós fizemos Amigo Chocolate esse ano. Eu não participava há muito tempo de nada lá na empresa. Porque eles iam para uns lugares que eu não queria ir. Aí me convidaram, eu falei, não, vou participar do Amigo Chocolate. Eu tive a oportunidade de falar algumas palavras ali. E a gente não pode perder a oportunidade de ministrar, de agradecer. Eu falar, olha, eu sou grato pelo fulano,
Sou grato, né, pelos os meus diretores da empresa, sou grato pelo gerente, sou grato por cada vida, por cada um aqui. Pelo trabalho, por tudo. E a gente aproveita esse momento de agradecimento. Às vezes você está tanto tempo numa empresa e as pessoas não sabem nem quem você é. Apenas um funcionário que está ali, apenas alguém que está ali só trabalhando. Mas as pessoas não sabem nem que você é crente. Nem quem você crê. Nem sabe quem está com você. As pessoas precisam saber quem está conosco, acima de nós. Não é só o chefe. Quem está acima de nós é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está nos conduzindo. É o Espírito Santo de Deus que está junto conosco. A estrela que está brilhando sobre nós. Quando passa, as pessoas vão falar, por que ele é diferente? Por que ele brilha? Às vezes as pessoas nem gostam. E vai falar, tem alguma coisa diferente. Porque a luz é tão grande que às vezes ofusca os olhos das pessoas e incomoda. Mas não importa se vai incomodar. A luz vai incomodar. Importa que essa luz esteja com você em todos os momentos. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer hoje aqui para você. Né? Cada palavra foi abençoada. A palavra do pastor Carmelo, pastor Lázaro, foi abençoada aqui. Deus, que essa palavra fique no seu coração. Dia 24 nós estaremos aqui. Né? Aqueles que puderem vir, vem. Nós também vamos estar aí. Os pastores que tiver, dando mais uns 5 minutinhos de uma palavra para cada um. Para a gente celebrar junto aí. Depois cada um vai para sua casa para estar com a família. Né? Aqueles que vão estar com a família. Que o Senhor abençoe vocês. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma louvor enquanto a Sara desce. Com as crianças aí. Vai ler um versículo. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo para sempre, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Santo, e tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Você pode declarar bem forte, teu nome é. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. Mais uma vez declare, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e
domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo. Toda a criação, Santo e exaltado és, Santo, Santo para sempre, Santo para sempre. E o seu povo, e o teu povo canta. Cadê? Santo, sim, sim ao Rei dos Reis, Santo, e tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Aleluia, glória a Deus. As crianças vão chegar aqui em cima, né? Vocês podem sentar, as crianças vão apresentar. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. E nosso departamento infantil, nós queremos somente ler um versículo para celebrar o nascimento de Jesus, que é uma data mais do que importante para a nossa vida, porque ela é a nossa esperança, foi o que nós aprendemos hoje nessa manhã. É o nosso maior presente. Nós queremos ler esse versículo que está lá em Lucas 2:11, e as crianças vão repetir. Vamos lá? Na cidade de Davi nasceu Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Vamos ler de novo? Hoje, na cidade de Davi, nasceu Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Feliz Natal! Amém. Glória a Deus. Alguém quer dar um testemunho rapidinho para a gente encerrar? Alguém gostaria de falar assim: ó, pastor, eu gostaria de dar um testemunho. Alguém quer? De gratidão? Alguma coisa? Não? Então vamos orar. Vamos ficar de pé mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Um ótimo domingo. Natal nós estamos aí, né? Vamos estar aqui, aqueles que vão viajar. Depois, domingo, temos mais culto, né? Temos o culto domingo, normal. E também no dia 30, 31, nós estamos aqui também. Né? Aqueles que quiserem vir antes, vai ter um tempo aqui. O pastor vai estar passando. Né? Gente, no dia 2, nós vamos estar entrando em 21 dias de jejum e oração. Né? Então, aqueles que quiserem, vou entrar só do jejum. Aqueles que puderem estar vindo na igreja, eu só vou confirmar com o pastor o horário, se é das 8 às 9, como ano passado, qual é o horário certo. A gente vai estar passando no grupo, tá? Aqueles que puderem vir, são 21 dias, todo dia é um tempo de oração aqui, tá bom? A gente ora, é só oração, um tempo de oração para os 21 dias, para a gente começar 2026, um tempo precioso, tá bom? Deus abençoe a cada um.